Senhor Jesus. Façamos hoje a leitura dos capítulos 4, 5 e 6 do livro de Efésios da Bíblia Sagrada. Capítulo 4, a unidade da fé. Portanto, eu, prisioneiro no Senhor, peço-vos que andeis de modo digno para com o chamado que recebestes, com toda humildade e mansidão, com paciência, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando cuidadosamente manter a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança do vosso chamado. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, para todos e está em todos. Mas a graça foi concedida a cada um de nós, conforme a medida do dom de Cristo. Por isso foi dito, subindo para o alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. O que significa ele subiu? Senão que também desceu às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é o mesmo também que subiu, muito acima de todos os céus, para preencher todas as coisas. E ele designou uns como apóstolos, outros como profetas, outros como evangelistas e ainda outros como pastores e mestres, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério e para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de homem feito, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Para que não sejamos mais inconstantes como crianças, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela mentira dos homens, pela sua astúcia na invenção do erro. Pelo contrário, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Nele, o corpo inteiro, bem ajustado e ligado, pelo auxílio de todas as juntas, segundo a correta atuação de cada parte, efetua o seu crescimento para a edificação de si mesmo no amor. A santidade cristã opõe-se aos costumes dos gentios. Portanto, digo e dou testemunho no Senhor, que não andeis como andam os gentios, em pensamentos fúteis, obscurecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância e dureza do coração. Havendo se tornado insensíveis, entregaram-se à devassidão para cometer com avidez todo tipo de impureza. Mas vós não aprendestes assim de Cristo. Se é que de fato ouvistes, nele fostes instruídos, conforme a verdade que está em Jesus. A voz despir do velho homem, do vosso procedimento anterior, que se corrompe pelos desejos maus e enganadores, e a vós renovar no espírito da vossa mente, e a vós revestir do novo homem, criado segundo Deus em verdadeira justiça e santidade. Por isso, abandonai a mentira, e cada um fale a verdade com seu próximo, pois somos membros uns dos outros. Quando sentirdes raiva, não pequeis, e não conserveis a vossa raiva até o pôr do sol, nem deis lugar ao diabo. Aquele que roubava, não roube mais. Pelo contrário, trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com quem está passando necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra que cause destruição, mas só a que seja boa para a necessária edificação, a fim de que transmita graça aos que a ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual fostes selados para o dia da redenção. Toda amargura, cólera, ira, gritaria e blasfêmia sejam eliminadas do meio de vós, bem como toda maldade. Pelo contrário, sede bondosos e tende compaixão uns para com os outros, perdoando uns aos outros, assim como Deus os perdoou em Cristo. Portanto, capítulo 5. Sede imitadores de Cristo, como filhos amados, e andai em amor, como Cristo, que também nos amou, se entregou por nós a Deus como oferta de
como oferta, deixa eu ler de novo, e andar em amor como Cristo, que também nos amou e se entregou por nós a Deus como oferta e sacrifício com aroma suave. Mas a prostituição e todo tipo de impureza ou cobiça nem sequer sejam mencionados entre vós, como convém a santos. Nem haja indecências, nem conversas tolas, nem gracejos obscenos, pois essas coisas são inconvenientes, pelo contrário, haja ação de graças. Porque bem sabeis que nenhum devasso impuro ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras sem sentido, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os desobedientes. Portanto, evitai a companhia deles, pois no passado erais trevas, mas agora sois luz no mundo. Assim andai como filhos da luz. Pois o fruto da luz está em toda bondade, justiça e verdade, procurando saber o que é agradável ao Senhor. E não vos associeis às obras infrutíferas das trevas. Pelo contrário, condenai-as, pois é vergonhoso até mesmo mencionar as coisas que eles fazem às escondidas. Mas todas essas coisas, sendo condenadas, manifestam-se pela luz, pois tudo se manifesta, pois tudo que se manifesta é luz. Glória a Deus, aleluia. Por isso se diz: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Portanto, estai atentos, para que o vosso procedimento não seja de tolos, mas de sábios, aproveitando bem cada oportunidade, porque os dias são maus. Por isso não sejais insensatos, mas entendei qual é a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, que leva à devassidão, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando ao Senhor no coração. E sempre dando graças por tudo a Deus, o Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E sempre dando graças por tudo a Deus, o Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Os deveres do lar. Mulheres, cada uma de vós seja submissa ao marido, assim como ao Senhor, pois o marido é a cabeça da mulher, assim como Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele mesmo o salvador do corpo. Mas assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres sejam em tudo submissas ao marido. Maridos, cada um de vós ame a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, a fim de santificá-la, tendo-a purificado com o lavar da água pela palavra, para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha nem ruga, nem qualquer coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim o marido deve amar a sua mulher como o próprio corpo. Quem ama a sua mulher ama a si mesmo. Pois ninguém jamais odiou o próprio corpo, antes alimenta-o e dele cuida. E assim também Cristo em relação à igreja. Porque somos membros do seu corpo. Por isso o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Esse mistério é grande, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Entretanto também, cada um de vós ame sua mulher como a si mesmo, e a mulher respeite o marido. Capítulo 6. Filhos, sede obedientes aos vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, este é o primeiro mandamento com promessa, para que vivas bem e tenhas vida longa sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas criai-os na disciplina e instrução do Senhor. Vós, escravos, obedecei a vossos senhores deste mundo, com temor e tremor, com sinceridade de coração, assim como a Cristo, não servindo só quando observados, como para agradar os homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Servindo de boa vontade, como se servissem ao Senhor e não aos homens, sabendo que cada um seja escravo, seja livre, receberá do Senhor todo o bem que fizer. E vós, senhores,
fazei o mesmo para com eles, deixando de ameaçá-los e sabendo que é o Senhor, que é Senhor, tanto deles como vosso, está no céu e não faz diferença entre as pessoas. A armadura de Deus. Finalmente, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais permanecer firmes contra esse lado do diabo. Pois não é contra pessoas de carne e sangue que temos de lutar, mas sim contra principados e poderios, contra os príncipes deste mundo de trevas, contra os exércitos espirituais da maldade nas regiões celestiais. Por isso, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, permanecer firmes. Portanto, permaneceis firmes, trazendo em volta da cintura a verdade e vestindo a couraça da justiça, calçando os pés com a disposição para o evangelho da paz e usando principalmente o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos em chamas do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Amém, aleluia, glórias a Deus. Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso mesmo, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. E também por mim, para que a palavra me seja dada quando eu abrir a boca, para que possa com ousadia tornar conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador na prisão, para que nele eu tenha coragem para falar como devo. Tíquico, o portador da epístola Despedidas. E para que vós também possais saber como estou e o que estou fazendo, Tíquico, irmão amado e fiel, ministro no Senhor, vos informará de tudo. Eu o estou enviando com esse objetivo, para que sabais da nossa situação e para que ele vos conforte o coração. A paz esteja com os irmãos e também o amor com fé, da parte de Deus, Pai e do Senhor Jesus Cristo. A graça esteja com todos os que amam nosso Senhor Jesus Cristo, com amor que não se abala. Amém, aleluias, glórias a Deus. Bem, encerramos assim a leitura dos capítulos 4, 5 e 6 do livro de Efésios, da Bíblia Sagrada. Clamamos ao Senhor pelas pessoas que estão gravemente enfermas, levemente enfermas, que o Senhor possa estar curando de forma sobrenatural, Pai. Que essa palavra leve cura para o universo. Senhor, pedimos a paz no nosso país, Senhor. Senhor, tira todo espírito de revolta, de guerra, de desentendimento, de discórdia, Pai. Traz concordância entre o povo brasileiro, em nome de Jesus, amém. Dá um término, Senhor, também a essa guerra terrível que começou entre a Ucrânia e a Rússia, Pai. Nós profetizamos o fim dessa guerra, uma assinatura de um acordo de paz. Em nome de Jesus. Amém, aleluias, glórias a Deus.